Opa, hoje é segunda-feira, dia 5 de março de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, DDoS, vida útil, selfie e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E aí, eu tô gravando antes do Oscar 2018, mas gostou do resultado? Era o que você tava esperando? Eu tô devendo uns filmes ainda pro Oscar 2018. Sábado agora, na sexta-feira, na verdade, eu vi um caminhão dos Correios parado, enguiçado na rua. E aí eu fiquei pensando, muita gente hoje vai levar um destinatário ausente, porque eles não dizem, não foi entregue. Carteiro não passou pelo destinatário, é sempre destinatário ausente. E curiosamente, no dia seguinte, eu vi um outro caminhão dos Correios enguiçado. Claro que pode ter sido uma mera coincidência, mas não deixa de ser uma sincronicidade em função dos movimentos recentes dos Correios. Não dá ainda com a frota de viaturas, que também tá aos pedaços aqui da polícia do Rio de Janeiro. Aliás, diga-se, pra quem tá curioso da situação aqui no Rio, eu tenho visto mais polícia na rua. Até inclusive, no mesmo trajeto de sábado que vi o Correio enguiçado, 3 quilômetros depois, eu vi a polícia, de novo, pode ser mera coincidência, mas a polícia tava fazendo uma abordagem num carrão e por perto tinham vários outros carrões, só que nesse, o motorista era negro. E você que colocou o seu e-mail lá no Hackeando Podcast, no coca.tech/pod, aguenta aí, hoje, até o final do dia, vou mandar um e-mail pra você. Quem ainda não colocou o e-mail lá, ouve a dica de aplicativo da sexta-feira pra você entender do que eu tô falando e se tiver interesse, deixa lá o seu e-mail. Notícias. Cocatec. Quantas selfies você tira por dia, hein? Se você tira mais de 6 selfies por dia, você tem selfites crônica. Diagnóstico médico. Curioso esse número, né? Mais de 6 selfies. Porque, convenhamos, né? Parece pouco. A gente mexe no telefone, a gente pega o telefone, coisa de, por dia, em média, 2.500, 2.700 vezes por dia. Esse já é um número que eu acho alto. Acho que deveria ser mais baixo. Tem até um aplicativo que conta isso, a quantidade de vezes que você mexeu no aparelho. E eu me lembro que eu fiz essa conta, chegou a 80 vezes, 100 vezes, algo assim. E eu sou adepto daquilo. Não tá te complicando a vida, segue o jogo. Agora, quando você para de viver a vida, quando você passa 10 horas por dia tirando selfie, né, aí sim, tem alguma coisa errada. Assim como se você fica 10 horas vendo televisão, enfim, qualquer exagero é danoso. E já que a gente tá falando de selfie, os analistas de segurança falaram que o S9 continua falhando miseravelmente com a identificação facial, que sim, é um processo que tá mais rápido do que o anterior, mas não ficou mais seguro. Só Android sendo Android. E qual que é a verdade? Que tem um bando de Android que vem com um trojan de fábrica. Sim, tem uma pá de Android, mas são Androids não é de segunda linha, são Androids, por exemplo, a Samsung decidiu não colocar no S9 o sensor de impressão digital na tela, porque ela falou que não tá maduro o suficiente, que é um produto que tem um grande alcance. Já uma empresa que não vende tanto Android assim, pode ousar mais, pode testar mais. E aí, vou colocar aqui um leitor de impressão digital na própria tela, mas não é nada que você tenha que se preocupar com as marcas que a gente tem aqui no Brasil, a LG, Samsung, Motorola, e isso, diga-se, não é um problema do Android em si. O Android, ele facilita o processo, sim, mas é o ser humano sendo ser humano. Quantidade de produtos fakes que você tem na Amazon, aqui no Brasil também, e nem tô falando do golpe livre, tô falando de lojas que são marketplace, aí o cara vende, coloca lá AirPod, e na verdade não é um AirPod, coloca na primeira foto AirPod real, com a caixinha ovalada tanto em cima quanto embaixo, e aí na segunda imagem já coloca a caixa em pé, porque a parte inferior é reta, né, tipo ovo de Colombo que ficou em pé. Gente que rouba cartão de crédito, e aí vai lá na Amazon, cria um produto fake, cria um livro com um preço absurdo de $1.000, e compra com cartão de crédito roubado, ele rouba e compra o próprio livro. Já que a gente tá falando de Amazon, teve uma falha nos servidores da AWS que tirou o Alexa do ar. Não só o Alexa, vários outros serviços, coisas de um mundo moderno totalmente conectado. Obviamente é algo que não deveria acontecer, que a gente tem que se preparar. Já existem até ferramentas para isso. A solução nunca é a mais óbvia, né? Então vamos acabar com essa integração. Uma diquinha pra vida. Qualquer solução simples demais, já descarta, já joga fora, porque ela não presta. Nada hoje no mundo é simples demais. O tempo em que as coisas eram simples de resolver já aconteceu. Esses problemas já foram resolvidos. Hoje ninguém quer um debate sério. Todo mundo quer fazer, que eu chamo de stand-up comedy, quer soltar uma frase conclusiva, lacrar e acabou. E não é assim. Outra dica pra vida, inverte o argumento. Sempre que alguém te apresentar um argumento, inverte o argumento. Se o argumento ainda fizer sentido ao revés, é porque ele não é um argumento válido. Galera mais à esquerda diz que ao se liberar a arma, vai ser todo mundo se matando. Mas é favorável à liberação de drogas e acredita que o ser humano vai ser evoluído para lidar com isso. Mas você pode inverter esse argumento e ele fica válido pra galera mais conservadora à direita. Liberando as drogas, todo mundo vai virar um drogado, mas se liberar as armas,
armas, todo mundo vai se comportar. Óbvio que não existe uma relação direta entre drogas e armas, só para ilustrar essa coisa de argumentos fracos. Ainda falando de ataques, teve o maior ataque de DDoS ao GitHub com 1.3 terabits por segundo. O interessante é que não envolveu uma botnet, tá mudando o panorama do mercado, mas não houve maiores complicações. Você tem a Akamai que protegeu. Quando você tem um volume muito grande de tráfego, já liga um alerta. Você tem a Akamai que faz esse serviço, Cloudflare também faz esse serviço. Você coloca uma espécie de colchão na frente do seu servidor, é um outro servidor na prática, que fica recebendo os pedidos. Ah, esse pedido aqui é válido. Aí passa pro servidor de verdade. E esse pedido aqui, poxa, você já fez ele, sei lá, 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes no último segundo. Tem alguma coisa errada, né? Aí ele não repassa pro servidor de verdade. Só que tem uma malandragem aí. Ele não pode matar a conexão, rejeitar pura e simplesmente a conexão, porque aí o atacante sabe que foi descoberto. O que a galera faz? Faz com que esse pedido dê timeout. Pra quê? Pro atacante achar que deu certo, que tirou o servidor do ar. Obviamente que tem maneiras de contra-atacar esse movimento, mas é o gato e rato do mercado. Não se sabe, ao menos não se falou, quem tá por detrás desse ataque. O GitHub, ele até sofre bastante ataque. 2015, teve um ataque de uma semana, era o governo chinês. Às vezes o alvo nem é o GitHub em si, mas o que faz o GitHub? Ele não hospeda código. Ah, peraí, quer dizer, armazena qualquer coisa, mas essencialmente código. A minha concorrente usa GitHub. O que eu vou fazer? Vou atacar o GitHub, ou tentar, enfim, tiro todo o serviço do ar, atrapalho a minha concorrência e nessa ganho uma suposta vantagem. O que chama atenção é 1.3 terabit por segundo. Isso é muita coisa. Essa segunda-feira, o STF deve se posicionar na questão de fake news, na questão de eleição, porque, em tese, você tira o juiz da história. Ah, eu acho que isso aí é fake news. Eu vou lá, aciono o Facebook e ele tem que retirar daquele conteúdo em 24 horas. E isso é complicado porque você já viu algum culpado dizer que é culpado? Não tem, né? Então, não, isso aí é fake news. Você tem uma galera social media focado em viralizar conteúdo, sai espalhando em Facebook, WhatsApp, dando curtida, comentando, explora as falhas dos algoritmos. Ah, se eu comentar, esse post ele vai ganhar relevância. Então eu escrevo meu texto e são 5 frases. Eu, em vez de escrever 5 num comentário só, escrevo em 5 comentários diferentes, às vezes até por palavras. Tipo aquela coisa do MSN, mensageiro. Gente que não coloca ponto final, dá enter, né? E vai escrevendo trocentas mensagens picadinhas. Falando de política, lá nos Estados Unidos, o seu Trump tá querendo colocar um imposto de importação em cima de aço e alumínio. A treta disso é que iPhone tem aço e alumínio, então aumentaria, o preço seria marginal. Não chegaria a 0,5%, mas o pessoal cogita um aumento. Mas o lado bom é que, em tese, esse aumento não refletiria em outros países. E Coca, o governo aumentou o IOF? Sim, aumentou, mas sobre a transferência de dinheiro de residentes brasileiros para contas de mesma titularidade no exterior. No final das contas, só igualou. Agora tá com o mesmo IOF para compras em moeda estrangeira em espécie. Saiu de 0,38% para 1,1%. O CEO do Uber meio que se meteu numa enrascada. O MIT, na verdade, um blogueiro, e não falo isso de maneira pejorativa, ele funciona como uma espécie de comunidade para motorista de Uber, de Lyft, e ele resolveu fazer um questionário. Aí o MIT pegou as respostas desse questionário, processou e concluiu que 30% dos motoristas pagam para trabalhar. No questionário tinha perguntas: quantas horas você trabalha, quanto é que você ganha? E rolou uma discussão em cima da interpretação. As perguntas não estariam claras o suficiente. Aí aparece o CEO da Uber na sua conta pessoal, disse: MIT significa teorias incompetentes matematicamente. Incompetente é uma palavra forte. Menos mal que ele mostrou dados, mostrou outros estudos e também uma análise própria do Uber, e aí ele se enrola de novo. Por quê? No estudo feito pelo blogueiro em MIT, chega-se ao número de $15,68 ganhos médio por hora. Tirando os custos, é um lucro de $3,37 por hora. Isso é o que a galera estaria ganhando, o que é menos que o salário mínimo americano. Segundo o estudo, 74% dos motoristas estariam ganhando menos que o salário mínimo americano, um faturamento médio de R$661 por mês. E aí, por que o Uber se enrola? Porque o Uber chega e diz assim: não é 15,68. A gente fez aqui umas contas e tá ali girando perto de 20. Tem um outro estudo aqui feito por Stanford, chegou em 21. Só que acompanha aqui comigo, vamos facilitar as contas. De 15 para 19, uma diferença de $4. Então, em vez de ganhar 3,37, vai ganhar 7,37. Isso por hora. E o salário mínimo nos Estados Unidos, claro que varia entre os estados, mas é 7,50 por hora. O motorista de Uber ganha menos. Vamos usar o 21, aí teria $2 a mais, de 7,37 para 9,37. Vamos combinar que não é lá um salário, digamos, de empreendedor, como muitas das vezes o Uber vende. Não, você vai ser um empreendedor. E você sabe qual é o tempo médio, a vida média de um aparelho Apple? O A5 fez essas contas. Vida média é considerada, depois posso até explicar o porquê, o tempo em que você leva para vender, o tempo que você leva para colocar no mercado, o número de dispositivos que estão obsoletos. Coca, eu não entendi nada. Tá bom. Hoje, quantos dispositivos existem obsoletos? 750 milhões. Hoje existem 2 e pouquinho bilhões de dispositivos ativos, 1,3 bilhão, e os 750 milhões inativos. O tempo que a Apple levou para vender esses 750 milhões, ou colocando de uma outra maneira, é o tempo que a Apple leva para repor o mercado. E esse tempo
tempo hoje é de 4 anos e 3 meses. Isso não quer dizer que você vai ficar com o iPhone 4 anos e 3 meses. Isso significa que você ficou com o iPhone 1 ano, 2 anos, vendeu para alguém que vai ficar com o aparelho mais um X de anos até ele ficar inativo. E esse tempo é de 4 anos e 3 meses. Entre todos os dispositivos, iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, tá dentro daquilo que eu mais ou menos imaginava. Para Mac, eu acho uma vida útil ali de 5 anos até 7 anos. Acho que dá para você usar um Mac. Já iPhone, eu acho ali uns 4 anos. Ok, iPad talvez uns 5 anos também. Tá dentro de uma ordem de grandeza. 4, 5 anos. Não foi um número que me assustou. Embora eu ache que muita gente achou pouco, porque se fala que Apple tem uma vida longa, e vamos combinar aqui que 4 anos não é exatamente vida longa. Mas o que você tem que pensar, estamos em 2018, como é que eram os dispositivos em 2014? Pega um iPhone de 2014, que era o iPhone 5S, e dá uma mexida nele, né? Me diz o que você acha dele. Até o Touch ID era lento. Tá rolando também um papinho de que a gente teria um MacBook Air mais barato, agora no segundo trimestre. Eles já estão paradões, já tem uns 3 anos. Ainda que em junho passado atualizaram o processador, ainda é a linha Broadwell, que é de 2014, 2015. O de 11 foi descontinuado. É um papinho que tá rolando que o de 13 vai ganhar um tapa, ficar mais barato. E com isso as vendas subiriam 10, 15%, enquanto o mercado vem caindo até 5%. Mas, de novo, vou reforçar aqui, ainda não é hora de comprar computador. Alô Spectre, alô Meltdown. Aliás, a Microsoft vai começar a distribuir a correção do Spectre. Espera-se também, era para ter saído, pelo que eu ouvi, era para ter saído essa semana, o iOS 11.3. Empurraram um pouquinho mais para frente. O Apple Pay deve chegar até o final do mês aqui no Brasil. Parte bancária já tá toda pronta, é só a Apple fazer a campanha, liberar. Isso aconteceria na última semana de março. iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12. Não se espera muita coisa, não. No Apple Watch não se falou nada de novidade. Tem o monitoramento de sono, que é uma coisa que deve acontecer. A Apple já tá devendo isso. Você não tem podcast, talvez isso surja no WatchOS 5. É o tal ciclo dos 2 anos. A gente tem muita coisa para você fazer nos AirPods. Você poderia colorir os AirPods, acho que daria uma coisa bacana nos AirPods, não ser só aquela coisa brancona. Melhorar o microfone, melhorar o som, colocar uma sensibilidade ao toque, passar o dedo para aumentar o volume, bolar algum jeito de ter ponteiras para orelhas diferentes, para aquela galera que cai da orelha. É complicado, né? Você compra, vai usar, o negócio cai. Lá na nave mãe, no Apple Park, a prefeitura avisou, olha, não tem uma diferença visual entre as portas e vidro. A galera vai bater com a cara no vidro. Aí o empreiteiro falou, não, vai nada. Aí saiu andando e bateu com a cara no vidro. Dia 8 agora, Dia Internacional da Mulher, vai ter desafio por Apple Watch. Você precisa dobrar as calorias, dobrar o círculo de movimento. Ou seja, você tem aí 500 calorias, vai ter que gastar 1.000. De atualização, galera que curte futebol, Premiere da Globosat, agora chegou no Apple TV. Sound Center Pro foi atualizado, ganhou ícones no widget redimensionáveis, tem novas ações no Action Composer, tem o Things 3, vocês sabem que eu gosto dele. Facebook, boa notícia pra quem é podcast, tá testando mensagens de voz no feed de notícias. Se esses voice clips, se essas mensagens de voz não tiverem limite, aí ó, disponibiliza o podcast. Embora, nesse momento do teste, só manda aquilo que você tá gravando, não envia um MP3. Ainda sobre o Facebook, tem a questão do reconhecimento facial, coloquei até lá no Instagram do Cocatec, e você não querendo esse recurso, ele vai fazer um reconhecimento facial e te identificar. É perigoso porque vai saber, pega todas as fotos, imagina você aparece no fundo de uma foto e aí te reconhece. E ó, fulano tava em tal lugar. Por mais que não tenha dados de geolocalização, você aparece numa foto do lado da Torre Eiffel, né? Não tem muito mistério. E para desabilitar, você vai lá em configurações naquela setinha, né? No facebook.com tem a setinha ali no lado superior à direita. Aí você clica, vai ter configurações e aí vai ter uma nova opção no grupo de privacidade, a última opção na lista da esquerda, que é o reconhecimento facial. E aí você, né, diz se quer que o Facebook te reconheça ou não em fotos e vídeos. Snapchat, coitado, né? O pessoal já tá dando ele praticamente como morto. A debandada dos millennials pro Instagram e o tweet da rainha dos adolescentes americanos, a Kylie Jenner, dizendo que não abre mais o Snapchat, praticamente assinou a certidão de óbito do Instagram. No YouTube, os moderadores que estão avaliando os canais, os vídeos, estão fazendo besteira, tá faltando senso e faltando também conhecimento do canal. Estão se achando aí também na questão do fake news. No Stories do YouTube, que foi atualizado, agora você tem remoção de fundo, não precisa nem ter fundo verde, ele identifica o fundo, faz aquele efeito tipo o Clips, aplicativo da Apple. De Microsoft, parece que a loja agora brasileira tá cobrando em reais. Eu vi um papinho assim, depois vocês me confirmem. Galera de Xbox One, tem o OneCast, que faz streaming do jogo pro Mac. No Microsoft Teams, o Teams agora tem conta de convidado, brigando ali com o Slack. A gente deve ouvir muita coisa corporativa esse ano. O Evernote vem com muita coisa corporativa esse ano. Eu queria IA. A Microsoft está com um projeto chamado Soundscape, gratuito para iOS, disponível para Estados Unidos e Reino Unido, que faz o quê? Você coloca, onde é que você quer ir? E ele vai te avisar quando você chegou aonde você quer ir. Parece uma bobeira, mas pensa lá. Tava até falando dele no final de semana com o Mendes. Pensa na Segolândia. Já tem a bengalinha, mas saber exatamente onde fica o banco. Claro, você tem o Waze, tem o curva a curva, mas hoje o
cachorro, a bengala, já te mostra o que tem na frente. A questão é decidir onde que as coisas estão. Parece uma bobeirinha, mas a ideia é fazer um mapeamento em áudio 3D, para montar esse mapa. Interessante a proposta. Outra que a Microsoft está fazendo, um assistente virtual, que você vai ao médico, você, né, vai com ele, e ele vai tomando nota das coisas que o médico fala. Porque, né, a gente sempre esquece uma coisinha. Não, peraí, como é que era mesmo? Aquilo que não precisa mais se preocupar. Interessante. Isso é o que eu quero. Inteligência artificial. E para finalizar, ainda sobre esse assunto, eu tava lendo um estudo, foi até nesse estudo, que dizia que a gente pega uma pessoa padrão, pega o smartphone 2.600 vezes por dia. E lá, eles estudavam os posts que você faz nas mídias sociais, a rolagem que você faz, as ligações que você faz, aonde você clica, quais são as suas buscas, para identificar o seu estado de ânimo, para identificar doença. Tá rolando uma tendência suicida, tá rolando depressão, sua voz, como é que tá o estresse na sua voz? Essa fenotipagem digital. Formação tá aí, né? Só falta minerar, usando um termo de criptomoedas. E assim, esperando pelo Oscar 2018, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe quando? Amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.